funcionar o outro microfone aqui. Tem que trocar a pilha. Vou precisar de dois. Porque demorado mais para começar. Mas a minha história que eu mais sinto vontade de compartilhar é que vocês viveram com o Gustavo. Vocês, né, participaram dessa história. Mas... Nem todo mundo. Sim, alguns. Mas eu vou começar, que nem o Davi, né? Eu vou explicar a história toda. Que a gente foi para São Paulo, num evento, que a princípio a gente não queria ir, mas tinha sinais e era para ir. E a gente chegou em São Paulo. Que tipo de sinais? Você estava teimando que não queria ir, né? Mas daí... E aí, o que aconteceu? Ou quando a gente fala de Jesus, vou interromper um pouco, Sim. porque essa é a parte mais importante. É como ouvir o coração. Né? Por exemplo, assim, no meu caso, eu não quero ir para São Paulo numa palestra, no caso lá, e tem todo transtorno, né? Mas eu senti no meu coração que eu precisava ir. É a primeira sensação que vem aí no coração. E a mente já calculou, é ida e volta, são 24 horas de viagem, 12 horas para ir, mais estadia, toda aquela coisa assim, de cara, meio em cima da hora. E né, a gente sempre pede um sinal. E eu não falei nada para ela nesse caso. Fiquei quieto, quando você conversa com né, você pode ficar fechadinho a boca. E eu pedi só me dar um sinal. Então depois de uma live de quarta-feira à noite, o que aconteceu? Eu fui mexer no Instagram, que é meio difícil esse horário, né? Já termina a live, já era 9 e pouco da noite. E eu fui direto no story do Gustavo, que é o Gustavo da importação Made in China. E daí, tipo, eu abri os stories e lá estavam os participantes, quem ia palestrar. E daí justo apareceu o André, que ia do e-commerce. E, tipo, foi algo que... O que você fez? Eu fui mostrar pra ele, né? Que daí pra ele era um sinal, né? E eu não entendi, eu só fui lá e mostrei, porque eu achei interessante ele estar lá. Mas ela sentia no coração, porque ela chegou assim com o celular assim, olha quem vai estar lá, olha quem vai estar lá. Eu falei, daí? E daí? Não queria, tá? E eu fiz. Aí eu falei assim, Jesus, mas isso pode ser coincidência. Eu falei assim com Jesus na outra conversa, mas só mais um sinal. Então a gente sempre fala assim, quando a gente conversa com Jesus, eu sempre falo, teme com ele. Quando você tiver dúvida, qualquer questão, entre se é a sua cabeça ou é o seu coração, faça mais perguntas ou até põe assim, fala assim, só me dá mais um sinal. Então qual foi o outro sinal que ele deu? Aí que vem a questão. O Gustavo, parece que a gente não queria ir para lá, ele pegou outro dia de manhã, às 10 horas da manhã, mandou uma mensagem. Mas ele não mandou uma mensagem dizendo assim, Lucas, vem aqui para minha palestra. Ele mandou uma mensagem de um outro assunto. E daí, como você, às vezes, como eu no caso, tinha pedido mais um sinal, aí infelizmente não tinha como eu falar, não vamos ir. Porque eu pedi o primeiro eu senti, deu aquele negócio. A segunda foi, me dá um sinalzinho. Aí ela já vem toda sorrindo, ei, vai dar, tá. Aí eu pedi mais um sinal ainda, beleza, ele deu mais sinal, o cara manda mensagem que não tem nada a ver com o assunto da palestra, né? É outro assunto, e daí acabamos indo para São Paulo. Isso, e chegamos lá na sexta-noite e o evento era no sábado. Aí no sábado tem a parte de fazer o credenciamento, que nem aqui, e chegamos lá com o chimarrão na mão, né? Tomando de manhã cedo, tudo certo. Aí o Gustavo, que no caso é o Gustavo da nossa história, que veio pra cá, ele estava lá fazendo o credenciamento. E aí ele também gostava de chimarrão, porque ele morou, nasceu lá no Rio Grande. E ele pediu, né? Acho que naquele momento se podia tomar o chimarrão, né? Ô gaúcho, dá um chimarrão aqui, ele falou assim. Daí eu olhei pra ele e falei, só se você tomar. Geralmente o pessoal fica falando, não, eu tomo. Eu falei, duvido. Daí peguei, enchi de chimarrão, tinha uma essa proseada só. Tinha umas 3, 4 palavras assim, daí a gente foi no evento, tudo certo, no sábado. No domingo a gente foi almoçar, né? Teve a parte que a gente almoçou com o André. E na segunda a gente queria participar do culto que tem lá na plataforma internacional, do Coalo. Que daí toda segunda eles fazem e a gente gosta muito de ir lá. E daí chegamos lá, fomos no culto, tudo bem, e acabou o culto e tem uma área lá que tem um sofá. Calma, tá pulando histórias importantes aí, vou te ajudar. Então, aí aconteceu o seguinte, o Michel manda mensagem.
Ô, tem como pegar a bicicleta? A bicicleta aí. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome do. Cleiton? Ah, Cleverson. Kleber? Não era Kleber. Kleber. Ah, enfim, a bicicleta. Aí, beleza. Daí eu falei, Clécio. Clécio, isso. Daí eu falei, tem. Eu calculei ali que eu tinha carregado para Carvalho no momento. Aí passou o contato. Peguei, conversei com ele. Aí ele pegou e fez ligação. Aí pediu onde é que tá o cara. O cara tá no estacionamento, tá quase 1 quilômetro, beleza. Daí passa aí na frente, vou te pegar. Vamos lá, peguei. Carregou uma bicicleta dentro do carro, certinho. E passou de volta no posto, descarregou. E eu tenho aquele costume assim, é 12 horas de viagem. Então eu falei pra ele lá, 10 horas, 10 e meia da manhã, nós temos que sair pra chegar 10 horas da noite aqui de volta. Aí tinha o rolo do Blazer, né? Do Blazer também. Aí eu já cheguei, entrei assim, e aí você fez aquela cara. Porque daí o Blazer a pessoa foi buscar na casa dela pra trazer pra nós. Né? Aí eu cheguei assim, o que aconteceu? Daí ela falou, o Rodrigo foi lá buscar o Blazer. Falei, quanto tempo demora? Meia hora. Daí já olhei, já era 10 e meia. O coração começou. Então tá bom, nós estávamos com o chimarrão, tinha levado o chimarrão de volta. Começamos a sentar chimarrão, aí veio. Mas veio o Gustavo. E que ele tava com uma turma assim mais separada. Daí a gente tomando chimarrão, conversando com o Rodrigo, daí ele chegou e pediu de novo se podia tomar o chimarrão. Ele pegou o chimarrão, levou no outro grupinho e ficou lá e voltou. Aí passou uns 20 minutos, ele veio de novo. Só que daí ele veio e daí só tava nós três conversando e ficou. E conversando. Acho que conversamos por umas 3, 4 horas, né? Tipo, ali ele contando as histórias dele, contando tudo, a parte de Deus, como que ele sentia isso na vida dele. Ele estava falando, Deus me deu sinal esse final de semana. Estava falando, não, Deus me deu sinal essa semana, vai ter mudanças. Que ele tinha sentido que ele tinha que abrir mão. Abrir mão. Né, mas não sabia exatamente Não do sabia o que. que e tal. Aí vamos só resumir um pouco, né? Aí tomando chimarrão, daí eu já fiquei mais calmo, já era 1h da tarde. Tá tudo certo, tinha ido almoçar e lá conversando. Nossa, que alegria, eu olhei, 1h da manhã, tá tudo certo. Depois que foi pra quarto. E daí, o mais legal de tudo, de repente, nós conversando assim, e ele falando, não, tem sinal, tem que largar, tem um monte de coisa, vai sentar, vai conversar, aí vai. Aí ela tá ficando vermelha que nem agora. Começou a ficar vermelho, ficou vermelho. Aqui assim, ó. Aqui assim, ficou vermelho. Vermelho, parecia que tinha fluído uma maratona. E não aguentava, assim, a respiração começava. Daí já começou o olho encher de lágrimas. Daí o meu coração começou a... E o desespero, meu. O desespero. E eu falei pra Jesus assim, eu falei, eu não vou pedir. Porque a última vez que você pediu. A última vez que eu pedi, subiu meu coração, daí foi um cara pra África. Daí eu fiquei com esse remorso lá. Isso é obediência. A história do cara foi assim, foi lá no Paulo Marçal, eu resumi ela um pouquinho. Estávamos lá e daí o coração falou assim, pede pra ela, o que ela quer doar pra África. E eu só virei pra ela assim, o que você quer? Ela falou, cara. O valor era Já foi caro. Aí vocês imaginam eu, se eu fiquei branco, se eu tinha sangue ainda aqui dentro desse corpo, o valor de um carro, 65 mil reais, você pegar assim, da noite pro dia, você pegar e tchau. E daí eu virei pra ela, olhei assim, você tem certeza? Já ela começou assim, não sei, começou a pensar demais, porque ela pensou no valor daí que deu, daí ela pensou nas contas, pensou um monte de coisa e tal, daí eu peguei e falei, não, vamos lá, não é isso, né? Então quando aconteceu isso lá atrás, ela ficou vermelha também, mesmo sintoma, e ficou aquele negócio. E daí na parte ali que eu estava conversando com o Gustavo, aconteceu a mesma coisa. Aí vocês já imaginei, já comecei a calcular o dinheiro que eu tinha na conta, que não ia ser. Aí eu falei, não vou pedir, Senhor, não vou pedir, não vou. Né? Porque o medo de perder dinheiro, né? É mesmo. Porque já foi perdido. Na verdade não foi perdido, não pode falar, mas é a sensação do medo. O que é você realmente conversar com Jesus? Ser obediente. Essa parte mais difícil que no meu caso, a parte financeira. Então eu tive medo, entendeu? Eu pedi de novo. E eu falei para Jesus, não vou pedir.
E quando foi, passou mais Não, meia hora, banheiro. foi no banheiro, É, ele foi no voltando. banheiro, daí já também tava falando de ir embora e tal. Daí quando eu falei, vamos ir embora, daí ela ficou, eu falei, vai ter um ataque cardíaco. Aí eu falei, já estava mais calmo, já calculei o dinheiro, já tudo, falei, o que custa, né? Que seja. Aí eu virei pro lado Você dela. nem perguntou, eu já comecei falando. Mas eu só virei, eu falei, fala. Daí eu falei assim, eu lembro até hoje, assim, eu falei, fala, que assim. Sabe o que ela fez? Eu já tava chorando. Gustavo, vem junto com nós. Bem não, né? Foi essas palavras. Não foi bem. Aí eu, não é dinheiro, não é nada. Eu falei, eu já estava dando risada, eu já olhei o Gustavo, ficou branco. Eu já falei, quem foi, Gustavo? Eu me acalmei, fiquei tirando tudo, falei, tranquilo essa parte. Bem tudo pra todo mundo. Veio pra Toledo, eu achava lá, e o Gustavo ficou branco, você imagina. Né? Mas ele estava comentando no coração dele, sentia essa parte. Se ele não tivesse falado essa parte dele sentir que tinha que abrir mão de alguma coisa, talvez eu não ia ter sentido isso. Porque isso foi, tá ali, né? Já, o que eu senti de chamar ele já deu a resposta que ele já estava sentindo que precisava, de um novo passo ou de uma fase, né? Então, foi. Aí eu estava feliz da vida. Era só levar ele junto, tá bom. E a gente não conhecia ele, só conheceu no sábado anterior, né? Só pra deixar bem claro. Foi dia, né? É segunda. Passou domingo, segunda-feira. E aquela coisa tranquila. E daí tem a bicicleta do Michel. Vocês lembram da bicicleta do Michel? Eu falei, cara, eu fiquei pensando, como o senhor já meteu a bicicleta e não tem mais gente lá dentro? Eu falei, normalmente dá mais espaço, né? Era lógico, né? Mas não era. E daí, Gustavo, daí somos almoçar. Deu um tempo pra ele pensar pra ver se ele ia aceitar ou não, né? Aí ele só pediu assim, quando vocês vão? Eu falei, não, já tinha que ter ido. Aí o cara, quê? Hoje? Sim, hoje, já tinha que ter ido, já era 2h30, assim, mas 4 e pouco da tarde, 5 horas da tarde, sempre lá. Resumindo, ele aceitou, né? Me longou bastante, deu 4 e pouco já. Aí tirar o carro do tinha que tirar o carro do estacionamento, 4 horas da tarde, peguei, liguei pra ele, você tá enrolando, já passou o horário. Não, vou então, para ver no posto, de a volta que tava lá, carregando as coisas, 5 e pouquinho. Que tinha que pegar as trompas dele. 5h30 da tarde eu saí e já olhei assim, nossa, 4h30 da manhã eu cheguei em casa, tudo certo. E fomos conversando na viagem. E antes de entrar no carro, eu lembro assim, os três olharam para o carro do outro, o que nós estamos fazendo? Ele com medo de mim junto com nós com medo de carregar ele. Uma pessoa totalmente desconhecida. Você imagina uma pessoa desconhecida? Mas tem que ter fé. Ela sentiu, eu também senti no coração alguma coisa, não sabia o que era, e ele também. Então, eu só ia rezando, falando assim, não, a gente pediu, vamos lá. Veio uma sensação de, E eu apelidei ele Homem da Fé. Eu fui contando as histórias dele e acabou acendendo a parte nossa, mais ainda nossa fé. Né? Então, por exemplo, a gente rezava no café da manhã, só que daí ele já rezava no almoço e depois na janta. Então ele já rezava mais vezes. Aí nós olhamos uma carga do hotel, tem que rezar mais vezes. Por que não? Né? E a forma de agradecer, a forma que ele acreditava realmente em muita fé. Então ele acendeu a nossa chama muito mais forte. E aí adivinha onde é que somos levar a bicicleta? Levar para quem? Michel. Aí fechou o ciclo de o Leandro acabar conhecendo o Gustavo. Então, nada é por acaso, só que tem que ter corações obedientes. Então, se vocês parar a pensar essa história, se eu falar assim, não vou, e olha que eu pedi, né? Eu tinha pedido para ele, 2, fui, mas se não tivesse ido, o que ia acontecer? Ia ter uma volta na vida e ele não ia ter seguido a nossa fé, algo muito forte para nós e todo o ambiente que o Gustavo passou. Acho que isso da fé a gente nem consegue transmitir tanto, porque foi algo que a gente sentiu, o Gustavo, não sei explicar certo, mas do jeito que ele falava com Deus, do jeito que ele agia com Deus, é algo que daí sim conseguiu transformar a nossa fé e aumentar. E hoje a gente, eu mais, por mais teimosa que eu era com Jesus, agora parece que eu converso com ele quase o dia todo. Começo a perguntar pra ele sobre alguma coisa assim,
tipo, mais do dia a dia. Ah, será que é isso? Será que não? E às vezes, claro, as respostas não vão, às vezes, acontecer ali, às vezes vem por outra pessoa, às vezes vem por uma mensagem, por um livro, e essas coisas começam a ficar Mais palpável. mais visível para nós. Mas só vai acontecer isso se você conversar com Jesus. O que é uma conversa? Conversa é a seguinte: é você falar e você ouvir. Por exemplo, se você só falar, e todo mundo muito fácil conversar com Jesus do seu jeito. Você fala assim: Jesus precisa isso, Jesus precisa aquilo, Jesus é bem isso aqui. Mas e quando ele devolve? E quando ele começa a conversar com você? Você está ouvindo ele? E eu falo uma coisa para você. É a coisa mais legal depois que passa. Mas no momento que você está vivendo não é muito divertido, porque te dá medo, dá muito medo. Jesus se entendendo, já sabe. Por que eu nego 2 vezes? Para evitar o coração todo. Não estou dizendo que você não pode ir primeiro, mas se o seu coração estiver todo, se é mistura entre a cabeça e o seu coração, o que vai acontecer? Você vai acabar se frustrando, às vezes você vai fazer uma coisa, Jesus mandou e não era Jesus, era coisa da tua cabeça. Quando tu pede pela segunda vez, não tem como escapar, porque é a segunda vez ele vai te dar o sinal mais certo aí. Aí no meu caso foi só 5 vezes, que eu não queria de jeito nenhum entrar, porque falar assim, é um setor fora um peixe fora da água, como eu falei para ele. Então passou 5 coisas, na quinta, só resumir um pouquinho, vocês entender tão difícil que eu fiz o negócio ficar para não entrar nessa mentoria. Eu falei assim, uma outra viagem de São Paulo, né? Que ele teria que estar lá nas primícias, né? Eu ia ter que estar lá nas primícias. Daí, quando eu estava nas primícias, assim, você imagina a gente assim, o pessoal olhando assim, cadê o desgraçado? Não tá. Daí, tirei isso da vida. Foi a coisa da minha cabeça, falei, mano, ótimo, era coisa da minha cabeça, tá tudo certo. E daí a gente tinha que, na plataforma lá do Palmar Salão, né, que acontece as primícias, e lá tem a TNT, lá no Capital, né? E a gente tinha que falar com a Bianca. Eu sentia que tinha que falar com a Bianca. E daí adivinha que passa pelo saguão, adivinha quem estava lá no saguão? O desgraçado estava lá no saguão. Parece que estava esperando a gente. Estava lá, de boa, sentado, esperando. Do nada, assim, o cara sentado. Não lembro de ter visto ele lá, porque estava lá. Aí eu olhei assim, aí fui lá conversar com ele, né? E daí eu falei, expliquei a história, ele olhou assim pra mim. Tá queimando teu coração? Então, bem, seja bem-vindo, pronto. Acabou, né, a situação, né? Só que daí passou, tá passando quase 30 dias, mais ou menos 30 dias. E eu falei assim, tá estranho, ainda tá estranho. Eu falei, cara, não tô me encaixando lá, não tô entendendo o que eu posso ser útil lá, o que isso vai ser útil na minha vida. Eu falei, cara, isso tem uma coisa errada na minha vida. Eu falei com Jesus novamente. Aí falei assim, olha, se eu é para continuar nessa mentoria, ele tem que mandar uma mensagem para mim. E quanto tempo depois? Aí eu pensei tipo de noite na oração lá, outro dia estava mandando mensagem para mim. Aí eu xinguei ele por mensagem. Falei, cara, por que você foi mandar a mensagem para mim? O cara não manda mensagem, velho. Você não tem noção disso. Eu falei, xinguei ele, cara, você é desgraçado, por que você mandou a mensagem pra mim? Aí eu falei, ó, eu expliquei por quê, na brincadeira, eu xinguei ele, por que você mandou mensagem pra mim? Se você não mandasse mensagem, eu podia sair na mentoria, tava tudo certo. Aí eu xinguei ele, aí ele mandou depois um áudio. Cara, no pior que eu também não mando mensagem. E foi ali por acaso que eu fui mandar mensagem pra você, né? Então quando você conecta com o Gustavo, que fala homem da fé, mas quando você acaba conectando mais com Jesus, você começa a se envolver com mais pessoas que conversam com Jesus, porque as pessoas são obedientes. Essa é a questão. Por exemplo, às vezes tu vai sentir no teu coração, espero que não, mas eu sinto, tomara que sim. Você tem que abraçar uma árvore? Aí você fala assim, por que você abraçou uma árvore? Porque passava por uma parte de aprendizado. Por exemplo, eu estava lá pedalando no Lago do Povo, pedalando. Aí de repente falou assim, pega e passa pela grama. Eu falei, mas por que eu vou passar pela grama? Qual que é a ideia? Passar pela grama? O que eu vou fazer na grama? Ah, o Espírito sabe ainda. Eu passo pela grama, então tá bom. E daí pulei lá na grama, fui lá pedalando assim, segue para aquela direção.
Você só vai, sério. Aí passou pelo momento da Rocha, e lá tinha uma plaquinha, acho que dizendo o prefeito que fez o parque, fogo lá, Lago do Fogo. Aí passou pela Rocha e pum, aí veio o sentimento do alto. O que é esse sentimento do alto? Aí veio aquele, assim, ó, nós seres humanos estamos muito ligados à pedra, a segurança da pedra. O que é a segurança da pedra? Tudo que você imaginar, o teu conforto está vindo da pedra. Não vem da vida, vem da pedra. Então a pedra é morta. Né? O conforto de uma casa, você se preocupa com uma casa, não tem vida, é pedra. Né? Entendeu? Esse discernimento que a gente está muito perdido nisso. Aí passou assim, a bicicleta continua pedalando, escora no coqueiro. A bicicleta encosta no coqueiro. Então o que eu fiz? Só encostei no coqueiro. Não abracei ainda, só encostei nele. Aí eu falei, pronto, o que é para sentir no coqueiro? Não, você vai sentir a vida. Sente um pouco da vida. Aí eu senti um pouco da vida. Aí vocês imaginam o que aconteceu depois? Vocês têm noção? Vocês imaginam? É que em frente ao coqueiro tinha uma pirâmide. Tem a pirâmide. Aí você olha assim, tem a pirâmide, daí tem a água. Ao redor da pirâmide. Ao redor da pirâmide. E daí foi bem claro, bem específico, que era para subir na pirâmide sem usar as mãos. Sem usar as mãos. É assim. O meu era mais fácil, velho. Olha que ideia, né? O coqueiro está aqui, você pode olhar, e era para ir reto na pirâmide. Mas eu falei assim, eu posso comer do lado, que é mais fácil descer? Porque lá tem um lugar que... Não, é reto. Sem usar as mãos. Daí foi atravessando, falei, pronto, vamos olhar afogado. Não é para usar as mãos, então não pode nadar, é para atravessar. Atravessei e fui subindo. Né? Tá com a sapatilha assim, a sapatilha da bicicleta. Não, eu tirei a sapatilha. Eu tirei a sapatilha. Tá pedalando do nada, subiu. E daí vem a conexão. Sobe lá na pirâmide e faz esse movimento. Não é para gritar, não é para fazer nada. Só recebe. Ela estava nadando. Eu vi lá, eu estava nadando. Daí você fala assim, maluco, você está ficando louco? Sim, já vai ter logo uma ambulância e já vamos me internar lá. Mas isso é obediência. Você na hora, você não vai entender quase nada, mas você só vai sentir. Isso é a sensibilidade do coração, nesses movimentos. Mas quando você é obediente nesse movimento que vem a resposta, aí vem a sabedoria do alto. Para você acessar o alto, que seria Deus, Jesus, da forma que você imagina, você tem que largar a rocha, você tem que sentir pelo menos um pouco da vida, para daí você ter acesso a ele. Se você ficar preso à rocha, não tem como ter acesso, porque você não está ligado à vida. Então eu peguei um pouco acesso da vida, entendi, tive acesso dele, aí volta da pirâmide, sem usar as mãos de novo, vai voltando, vai, e aí ele falou assim, agora você pode abraçar a vida, porque agora você entende o valor de uma vida. Vocês entendem o que é isso? Esse discernimento? Aí sim, abraça o coqueiro lá, ninguém tirou foto ainda, está lá abraçando, entendendo a vida. Né? Porque a árvore, ela é um exemplo de vida. Ela só cresce, ela só vai, sem esforço nenhum, e segue a natureza, né? Então, por isso, abracei uma árvore. Ninguém quer me internar Ainda não, né? Ela, eu te queria no começo, né? No começo, ela quase pensou, meu marido tá ficando. Acho que eu primeiro logo na minha cabeça, né? Mas depois que você é obediente e conversou com Jesus, ele vai mostrando os passo a passo, né? Para vocês terem noção do que é falar com Jesus. Então, a palestra, assim, o momento que a gente conversa, é algo mais íntimo, então, por isso que a gente fala aqui, é para vocês repensar por que vocês não estão conversando com Jesus. O que está impedindo de conversar com Jesus? Porque às vezes começou assim? Não, começou uma coisa simples. Você está correndo no passado, está correndo e via uma pessoa e sentia que falava bom dia, boa tarde. Então eu falava bom dia, boa tarde, e eu fui falando. Isso já é a obediência de saber. Só que eu sentia falar, mas é uma coisa mais simples, mais fácil, né? Então Jesus, a conversa com ele sempre vai ser muito tranquilo. Se você não quiser conversar com ele, está tudo bem. Mas quanto mais você afinar com ele, melhor. Mais ele vai conversar com você. Mais ele vai te acabar respondendo as suas dúvidas de qualquer coisa que você tiver. Então, se você parar e pensar, tudo que você pedir para ele, você vai ter. Só que não é da cabeça, é do coração. Então, às vezes tu vai dizer assim, eu vou pedir uma Porsche. Mas meu coração não está pedindo uma Porsche.
vai receber uma Porsche. Meu coração está pedindo uma casa, por exemplo. Lá no fundo quero uma casa, mas não é assim, por questão do status e tal, eu quero uma Porsche. Me dá esse contigo, você não vai ter. Mas se tu pedir no coração, você vai ter. Isso você não precisa ter medo nenhum. Só para complementar, a nossa história do casamento também foi uma resposta a mim, né? Que... Não, que ele tinha entregado a aliança, feito o pedido, e não posso falar. Não, claro, eu lembrei agora. Aí vou falar assim, eu particularmente fiquei um pouco decepcionada. Como foi que aconteceu o pedido? Foi uma surpresa, não foi? Foi, com certeza. Então, Aí eu desabafei com o senhor, né, com o chefe. E daí, num evento, 15 dias depois, ele me pediu novamente em casamento, se ajoelhou, entregou aliança. Aí isso foi uma ajudinha do senhor. né? Claro. Depois ela falou, né? Eu conversei com o senhor. Ele Essa foi verdadeiramente. você gostou, né? Ah, com certeza, né? Não, agora que eu fiquei assim, puto, que eu lembrei do lago, quando quase me afogaram. Não é, o como não é comigo, eu sempre falo, tá? O Senhor vai agir de certas maneiras, quando Ele mostra pra nós, mas o como não é comigo. Gustavo, ele sempre tinha chegado, sei lá, 2 dias, 3 dias, 2 dias, não lembro. Não era antes que a gente almoçou lá com a Luana e com o Michel no domingo? Não lembro. Mas enfim, não é importante essa parte, porque quase me afogado. Interessante. Aí tava lá, o Gustavo, fomos nadar no lago de manhã cedo, daí não sabia nadar direito, eu ensinei ele e eu gosto de nadar fazendo uma volta assim, então 750 metros, acostumado, gosto. Então, ajudei o Gustavo, nadei do lado, expliquei uma coisinha e foi. Aí nadei assim, quando eu ia começar a fazer do meu jeitinho lá, quando eu queria, senti uma fadiga, comecei a diminuir meus braços e tal. Falei, vai estranho, cansei agora. Aí quando você cansa, você vira e boia. Essa é a técnica, para você não morrer afogado, você não funda, né? Eu virei para boiar e não conseguia boiar. Só que eu estava com a roupa de borracha, isso é impossível não boiar, só você virar e ficar assim. E a água vinha assim, eu falei, nossa, tá esquisito. Mas eu senti que tinha que voltar a ajudar mais o Gustavo. Tá? Mas eu falei, não, só vou dar a volta ali, chegamos lá na sereia, que é um ponto de pronto, e vai dar tudo certo. Eu continuei tentando nadar. Você acredita que eu não conseguia nadar? Eu não conseguia nadar e eu fiz esse trajeto. Falei, não, tô ficando louco. Virei, tentei boiar de novo, a água vinha, falei, não, eu quase comecei a gritar socorro. Eu quase comecei, porque eu não conseguia boiar, não conseguia nadar. Falei, mas será que realmente eu tenho que voltar em direção ao Gustavo? Falei, isso não pode ser. Eu tô ficando louco. Então quando você conversa com Jesus, acontece muito essas coisas. Você não sabe se isso é da tua cabeça, do coração, você está ficando louco, né? Aí eu falei, bom, o que eu tenho a perder aqui? Eu vou morrer afogado, eu tenho que ir embora para lá. Daí ele estava usando o amarelo na cabeça, ele só lembra assim, eu olhei assim, aquela desgraça amarela lá assim, falei, vou nadar então até ele. Eu nadei normal. Eu falei, não, tô ficando louco. Mas fiquei pra mim isso aí, fiquei bem de boa, falei, tô ficando louco, isso é coisa da cabeça, uma paranoia minha, que pode ter dado um bloqueio, né? Na hora que vai pra lá. Nadei normal, mas não fiquei com. Aí, o Gustavo lá, tava, vamos voltar, nadando pirâmide. Daí fui levar os cachorros pra mijar, que ele tava junto lá. Aí eu saí daqui, a saída da água assim, saí daqui, o Gustavo vindo atrás. Eu xinguei ele, o que você tá fazendo água? Volta lá, você não sabe nadar. Xinguei ele, mas xinguei ele. Ele me viu assim. Tá bom, filho? Daí ele voltou e tipo, nadar e levei os cachorros. Quando eu terminei de levar os cachorros, ele falou, obrigado, Lucas, obrigado por ter xingado, porque agora eu aprendi a nadar. Ele desbloqueou nada. E eu fiquei pra mim isso, aquela loucura de achar que eu estava morrendo afogado lá, que era uma questão que era pra ajudar ele. E daí você pode falar. Daí, se eu não me engano, quando a gente foi almoçar com o Michel e a Luana, você contou essa história. Daí que eu fiquei sabendo. Aí eu falei, então minhas preces foram atendidas, porque eu tinha pedido pro Senhor para o Lucas não andar mais sozinho. Aí ele falou que desse discernimento de voltar com o Gustavo, que você tinha entendido que não era para mais andar sozinho, né? Daí ele falou isso, daí minhas preces foram atendidas. Mesmo que o Michel deixou você ter saído bravo.
É. O povo sumiu. É não, isso aí. mesmo, não é puto. Mas é. O poder da oração. É poder da oração, mas assim, cuida disso aí. O como não é comigo. Não, agora você já sabe que o como pode dar problema. Mas isso é com o chefe. O chefe, não é assim. Mas eu fiquei puto, falo assim, fiquei puto. Na verdade, não dormi aquela noite. Não dormi, isso me incomodou muito. Pra caralho. Isso acaba incomodando. Então essa é a. Mas já leu o livro Orações Perigosas? Não. Ele é pequenininho. É. Vai fazer mais sentido. Só não pode parar de orar daí depois. Vixe, Maria. E alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém